Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast. Hoje temos aqui uma entrevistada que tem duplas funções, duplas atividades, exercendo-as com muita habilidade e competência. Eu estou falando hoje, conversaremos hoje, eu, Francisco Barbosa, em nome de nossa equipe, professora Maria Cláudia Trajano, professor Tiago Salvador, professor Willy Fernandes, professor Lucas, com a doutora, professora ou professora doutora Terezinha Fernandes, advogada, docente e que está exercendo a presidência de uma das mais pujantes e ativas e importantes subseções da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, que é a subseção do Jabaquara, a 116ª subseção. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast dessa edição. Temos certeza que será um programa enriquecedor do ponto de vista da justiça, do direito, da docência, da cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, querido amigo Flora, grande advogado que enriquece, engrandece a nossa advocacia e a nossa advocacia jabaquarense. Obrigada pelo convite. Doutor Francisco, obrigada pelo convite. Um orgulho tê-lo como amigo, como colega, advogado que também engrandece a nossa advocacia jabaquarense. Doutor Flora, doutor Francisco, que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda nossa, né, Flora? Mais uma vez, um abraço para os colegas, né? Nossa querida amiga Cláudia, o Tiago e tantos outros, professor Willy, professor Lucas, que infelizmente por questões de agenda não estão aqui hoje, mas com certeza estarão muito bem representados, né, E Flora? na próxima estarão, Com né? certeza, Que com a certeza. professora, a doutora Terezinha Fernandes, advogada e professora, sem dúvida tem já um compromisso conosco de voltar até o final do ano aqui. Como ela costuma brincar, né, Terezinha? Ela tá intimada, né? Não é nem convidada para o nosso próximo episódio. Intimado e sem direito a recurso, né? Porque da intimação cabe recurso. Nesse Perfeito. caso, não cabe recurso. Sumariamente e com trânsito em julgado. Nossa, então agora, né, fica aí o meu compromisso de retornar aqui no segundo semestre de 2024. E quero estender também os meus cumprimentos aos nossos queridos amigos, doutora Cláudia Trajano, doutor Tiago, né, um abraço fraterno a vocês, que embora não pôde estar aqui conosco hoje, mas eu tenho certeza que de onde vocês estão, está torcendo para que tudo dê certo nesse podcast de hoje. Perfeito. Vamos para a parte formal, aquele mini currículo, porque dada a importância da entrevistada de hoje, o nosso bate-papo, se for ler metade do currículo dela, vamos dobrar o tempo do programa e não vai dar tempo. Perfeito. Nós temos um tempo curto, então era só meia hora para falar um pouco aqui das qualificações da nossa professora, presidente da nossa OAB, subseção Jabaquara Saúde, e eu acho que é a maior qualificação. Mãe, que é uma grande e honrosa qualificação para nossa querida presidente, doutora Terezinha, que aqui hoje nos abrilhanta com essa entrevista, com esse bate-papo bacana. Terezinha, para abrir os trabalhos, uma pergunta muito importante, né? Quais são os principais desafios que hoje, na presidência da OAB Jabaquara, você consegue enxergar, seja para o jovem advogado que está ingressando, né? Todos os meses nós temos as entregas de carteira, 50, 70 novos colegas e colegas aí da nossa querida subseção. Quais são os principais desafios que você consegue enxergar hoje, né? A gente tem recebido aqui sempre colegas trazendo as inovações, inteligência artificial, empreendedorismo, e hoje na presidência da OAB Jabaquara, quais são os principais desafios que hoje a presidente da nossa querida subseção vê, especialmente para a jovem advocacia? Olha, especialmente para a jovem advocacia, os principais desafios que eu vejo hoje é o jovem advogado, aquele que deseja empreender com seu escritório de advocacia, traçar um relacionamento com o seu cliente. E essa semana eu respondi uma pergunta sobre como consolidar uma profissão de 23 anos como advogada, 22, 23 anos como advogada. E aí uma palavra, e eu tinha que dizer uma palavra para resumir essa trajetória minha. E essa palavra eu quero deixar para a jovem advocacia como um desafio para eles. Essa palavra foi ilusão. Mas como assim, professora, presidente, advogada, ilusão, né? Não iludir o seu cliente. Então, a jovem advocacia, ela precisa criar relacionamento com o seu cliente. E esse relacionamento, ele vem através da confiança do seu trabalho com o seu cliente.
Então, jovem advocacia, eu acho que o principal desafio hoje é vocês construir, empreender, seja nos seus escritórios, seja onde, né, ali o desenvolvimento profissional, você ter um relacionamento com clientes, com pessoas, com amigos, com parceiros, e não iludir nenhum cliente. Até faço palavras aqui da doutora Mariana, nossa vice-presidente, ela sempre fala muito disso nas entregas de carteira. Então, todo mês, nós entregamos numa média de 55 a 70 carteiras ao mês. Tem mês, doutor Francisco, doutor Flora, que a gente entrega até mais. Mês de julho do ano passado, nós fizemos 2 entregas, uma média de 150 carteiras ao mês. Então, essa jovem advocacia, ela precisa trabalhar, né, de uma forma que construa relações com as pessoas ao seu redor. Todas as pessoas, clientes, parceiros, amigos, né? Um relacionamento institucional com a OAB. Isso também é muito importante, que é o que eu faço na minha vida profissional desde os 18 anos de idade. Então, são quase 30 anos de relacionamento institucional com a nossa instituição OAB. Eu vou aproveitar e emendar a pergunta, já aproveitando aqui para mandar um grande abraço para a doutora Mariana Capelano, uma grande amiga, uma combativa advogada e uma dirigente, também faz parte da diretoria da subseção da OAB Jabaquara, aguerrida, sempre disposta, muito guerreira, muito atuante, né? Um grande abraço para a nossa querida amiga, doutora Mariana Capelano. Emendando aqui, 22 anos de advocacia. Quem dá aula e exerce advocacia tem 2 vertentes, né? Ela tem que evoluir no exercício da advocacia, se modernizar, se atualizar, como é de praxe, mas ela também tem que transmitir isso para aquele aluno, para aquele acadêmico, da nova realidade da advocacia, do direito, da busca da cidadania. Como é que uma profissional com 2 vertentes importantes, como é que ela vê esse equilíbrio, essa evolução desses 22 anos para cá? Muita coisa aconteceu além da tecnologia. São questões sociais, são questões jurídicas. Como é que você, doutora Terezinha, enxerga isso e passa isso para os alunos sem iludi-los? Porque a palavra foi muito bem colocada. Não iludir. Mostrar o que é ilusão, e idealismo é diferente de ilusão. Sim. Nesses 22 anos, o que eu percebo, mais os 5 anos que eu pude estagiar também, então são 27 anos dentro de um escritório de advocacia e muito militante, uma advocacia de, como dizem, né, a frase antiga, barriga no balcão. Né? Então, eu sempre fui e sou, e tenho muito orgulho disso, de ser advogada que vou sim despachar, que vou lá colocar minha barriga no balcão. Né? Acho que isso é um diferencial. E o que mudou nesses 22 anos como advogada? Mudou muita coisa. Mudou a forma de relacionamento com o seu cliente, mudou a forma de responder o seu cliente. Então, hoje, o seu cliente ele tem acesso ao processo, o processo eletrônico, ele acompanha o processo, ele quer acompanhar o processo. Inclusive, ontem, uma cliente falou, doutora, a senhora importa se eu acompanhar o processo? Eu falei, lógico que não. Eu até gosto disso, porque o cliente acompanha, ele vê o que está acontecendo. Isso é importante para nós e para o cliente. É um feedback, é o relacionamento. O cliente está vendo o que está acontecendo. Há 22 anos atrás, isso não acontecia, porque o processo era físico e o cliente teria que ir ao fórum para ver o processo dele. Hoje, do celular, o cliente ela acompanha o processo dele. Então, mudou. A tecnologia ela mudou muito e nós temos que estar apto a essas mudanças. E quando eu falo da criação de relacionamento com seu cliente, ele começa nesse relacionamento tecnológico hoje. Então, você vai ter você vai ter que dar esse feedback para o seu cliente tecnológico, seja, né, pelos meios digitais ou outras formas, ou programas que você tem de controle processual e de feedback com o cliente. Mas o cliente, por mais que você tenha esses andamentos processuais, né, automáticos que encaminha para o cliente, ele quer falar com você, ele quer saber de você. Então, o que não mudou nesses 22 anos foi esse feedback que o cliente deseja de você.
ele ouve uma gravação eletrônica, ele tem uma informação por mensagem, ele tem uma informação por e-mail, ele tem uma informação eletrônica, mas de vez em quando ele vai querer ouvir o advogado dele, ele vai querer ouvir a voz do advogado, ele vai querer, né? Então, hoje as reuniões, elas são muito virtuais. Ele vai querer marcar uma reunião, mesmo que seja virtual com você, para poder olhar e conversar. Então, o que mudou? A forma de contato, a forma de atendimento, a forma de feedback com o cliente. Isso mudou muito. Agora, o que não mudou foi que o cliente, ele quer um respaldo de você, né? Então, isso é muito importante. E como levar isso para o aluno sem levar a ilusão? Eu sou muito... O doutor Francisco pode dizer isso, né, doutor Francisco? Que foi meu aluno há 14 anos atrás. Eu sempre levo para a sala de aula a letra da lei e a vida prática. Então, olha, o artigo tal, ele fala sobre isso, tá? Mas a realidade, o que acontece? Olha, na realidade, funciona dessa forma. Então, nós não podemos levar uma ilusão, seja para o aluno, seja para o advogado, para a jovem advocacia, de que as coisas acontecem da forma que muitas vezes a gente lê, a gente acompanha. Às vezes, um artigo de lei, ele é interpretado de uma forma por um juiz e de uma outra forma por um desembargador, que vai analisar um recurso em segundo grau. Então, essa vida prática, essa vida sem ilusão, nós só conseguimos levar para os nossos alunos quando a gente pratica, quando a gente vivencia, quando nós fazemos isso no nosso dia a dia. Então, essa é a minha forma de levar para o aluno. Um ensino teórico, a letra da lei, e uma realidade da advocacia. Bacana. Doutora Terezinha e meu amigo Flora, um gancho agora na sua pergunta do aluno, dessa vivência, e também na fala da professora, como trazer exemplos práticos além da letra da lei. E um papel importante que muitos aqui não sabem, que estão acompanhando a gente, que são da graduação, é o papel da OAB para esse acadêmico. E como o acadêmico, ainda na graduação, pode fazer parte da OAB. Porque é até engraçado, né? Em algumas reuniões, o acadêmico, quando vai a primeira vez, ele vai de terno, né? Ele vai formal. Porque ele imagina que aquele momento ali é um momento de formalidade. E que aquilo, muitas vezes, é inalcançável para ele que está ainda na graduação. Ele não enxerga como o mundo dele. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, ele, inclusive, se sente em algumas situações fora daquele contexto. E doutora Terezinha, professora Terezinha, esse aluno que muitas vezes não tem ali a prática, que infelizmente as faculdades acabam não prestigiando muito, né? E por isso que é importante o papel da OAB, de tantos outros cursos como a ESA, para passar um pouco dessa atividade, dessa extensão com cursos práticos. Como o aluno ele pode participar da OAB? Esse caminho é uma dúvida que a gente sempre tenta esclarecer, que você, acadêmico que está acompanhando a gente, pode fazer parte da OAB, ainda na graduação. Pode e deve, né? E deve. Então, Terezinha, me fala um pouco, claro, né, da sua vivência nesses últimos anos na presidência da nossa querida OAB Jabaquara, como tem sido o acolhimento dos acadêmicos, como eles podem fazer parte e, principalmente, para você que está acompanhando a gente, fazer parte dessas atividades, né? Depois a gente pode até falar um pouco aqui de uma experiência muito legal, que foi um júri simulado. Dois, né? Dois júris simulados nós fizemos, né? Com uma faculdade, a Anhanguera, né? Que é parceria. Uma faculdade que investe na prática jurídica, né? E aqui vai na vivência do aluno. A professora Cláudia Trajano, ao professor Tiago Salvador, que pertence a essa equipe também, que batalharam muito por isso, idealizaram, concretizaram. Nós fomos convidados, né, para fazer parte disso. E foi uma parceria que a gente tem como ideal para todo o universo do mundo do direito. E a gente sabe que isso ocorre na OAB Jabaquara. Perfeito. E até a pergunta do Francisco, ela vem muito a calhar. Qual a sua visão desse ponto da prática do acadêmico? Infelizmente, nem todos os alunos têm condições de ter um estágio durante os 5 anos do curso de Direito, né? Eu fui agraciada com um excelente estágio no excelente escritório de advocacia, Dr. Renato Hatz, que depois, né, ele com certeza ele vai acompanhar esse podcast nosso. E ele me ensinou a vida jurídica e a vida que nenhum banco de faculdade, infelizmente, não tem tempo para poder ensinar.
Quando eu falo tempo, porque hoje as faculdades elas conseguem dimensionar o ensino dentro de uma normativa do MEC também. E o que a OAB, a nossa subseção Jabaquara, faz? E eu falo com muito orgulho, porque é a única subseção da capital e do estado de São Paulo, e quiçá do Brasil, que realmente tem uma atividade com o acadêmico de direito. E essas atividades, eu tenho muito orgulho de dizer que são realizadas por mim, que são as visitas monitoradas. Né, Francisco? Lembra das visitas monitoradas? Muito importante. A gente faz até hoje. Eu ainda era vice-presidente, eu já fazia essas visitas monitoradas com os alunos. E eu recebo alunos de qualquer universidade, não só das universidades que eu dou aula. Eu recebo alunos, caravanas de alunos de qualquer universidade que desejam a visita monitorada. A gente faz 2 vezes no primeiro semestre, 2 vezes no segundo semestre. E essa visita monitorada, o aluno ele conhece a OAB, e nós fazemos uma visita monitorada no Fórum Regional Jabaquara. Eu encaminho o ofício para a diretora, né, o juiz diretor ou a juíza diretora. No momento, a juíza diretora, a doutora Luciana Leal Junqueira, uma grande magistrada, que tem um relacionamento muito, muito afetivo com a OAB. E esses alunos, eles também visitam o fórum, eles conhecem o fórum, eles conhecem o que é distribuição, o que é uma central de mandados, o que é um cartório, o que é uma UPJ, o que é um gabinete de um juiz. Então, eles conhecem todo o fórum, como funciona e o que é. E muitas vezes isso... quando eu dou aula de processo civil, então eu falo sobre isso em sala de aula, ninguém não tem nem noção do que é. Então, esses alunos que não fazem estágio, que não têm oportunidade de estágio durante o curso, nós temos essa oportunidade na UAB. Não só as visitas monitoradas, como também nós temos as oficinas. Nós temos as oficinas de direito do trabalho, oficinas de direito penal, nós temos oficinas de várias áreas do direito para o acadêmico, nós temos as palestras, os cursos, todas essas palestras, todos os cursos, workshops, congressos, todos são emitidos certificados. Esses certificados com o selo OAB, e esse certificado vai para as horas de estágio desse aluno, desse acadêmico, né? Mas o mais importante é o aprendizado que esse aluno tem, não só o aprendizado, como o network. E eu sou um exemplo disso. Eu entrei na UAB com 18 anos de idade. O que eu ia fazer acadêmica de direito? Alguma coisa eu queria fazer. Eu fui para a Comissão de Ação Social. Fui ajudar a fazer sacolinhas para entregar na comunidade, né? E aí eu lembro que eu ficava fazendo sacolinhas, ajudando o pessoal da ação social. Da ação social fui para a Comissão de Direito Civil, do Direito Civil foi para o Processo Civil, e aí depois foi para a vice-presidência, e hoje nós estamos aí na presidência, né? Então, é um relacionamento aí de mais ou menos 27 anos com a OAB, começando aí na Comissão de Ação Social. E é claro, eu sempre participava de todas as palestras, de todos os eventos. E essa visita monitorada, ela surgiu dessa necessidade dos acadêmicos, deles conhecer, né? E a visita monitorada nós fazemos no Tribunal de Justiça, para que eles conheçam. Isso, porque nós eu fazemos, já vi nós fazemos no Tribunal de Justiça para que eles conheçam o segundo grau, como funciona o segundo grau, como é recebido um recurso, como é julgado um recurso de agravo de instrumento, apelação. O que é um desembargador, o que é, né? Qual é o papel do desembargador, né? O que o desembargador está fazendo lá? Quem é um desembargador, exatamente. Então, a subseção Jabaquara Saúde, orgulhosamente, ela é pioneira neste trabalho com o acadêmico de direito. E com a jovem advocacia também, porque tudo isso que a gente oferece para o acadêmico de direito, nós oferecemos também para a jovem advocacia. E a minha maior alegria... eu me lembro que um dia tinha um grupo que era mais ou menos de 20 acadêmicos e jovens advogados, quando apareceu 50, né? Então, assim, é uma alegria eu receber, e apareçam quantos queiram aparecer, que nós vamos recebê-lo com muito carinho, e todos vão participar, tanto da visita monitorada na ordem, quanto no fórum, primeira instância, quanto no tribunal em segunda instância. E fica o convite para todos os acadêmicos que desejam. A gente marca uma data e vamos fazer aí contribuir para o crescimento e o conhecimento
de vocês. Eu vou aproveitar esse gancho, Francisco, da ação social. Você coloca aqui, doutora Terezinha, que a sua vertente de entrada na OAB, seu vetor, foi a Comissão de Ação Social e começou a atuar. A gente percebe isso, eu posso dizer, presencialmente, da OAB Jabaquara, que ela tem um braço social muito importante e atuante. E eu digo que o braço social, ele estende além da sacolinha, ele vai para a campanha de doação de sangue, como ocorreu, salvo engano, há 10 dias atrás, ou uma semana atrás. Sim, foi. Ela traz, e uma coisa que eu achei muito bonita na OAB Jabaquara, que eu não vi em outros lugares, foi a primeira casa de subseção que colocou como a Casa da Cidadania. Então, assim, aquilo me tocou de uma maneira, porque, assim, para que serve o direito? Para que serve a justiça? Para exercer, para praticar e para difundir a cidadania. Então, fala um pouquinho, por favor, para a gente dessas ações sociais da OAB Jabaquara, com esse pioneirismo e com essa constância. E é um pioneirismo com orgulho. Eu quero mandar um abraço para a doutora Érica, nossa presidente da Comissão de Ação Social. Um abraço, doutora Érica, que desenvolve junto com a vice-presidente, a Heloísa. Um beijo para a Heloísa também. E elas desenvolvem um trabalho com toda a equipe da Ação Social maravilhoso. Elas fazem campanha o ano todo, o ano todo em campanha. Agora, no desastre do Rio Grande do Sul, nós arrecadamos muita roupa, muita água, nós arrecadamos muitas coisas e encaminhamos para o Rio Grande do Sul. Nós temos instituições de caridades que são cadastradas na OAB, que nós conhecemos, nós participamos dessas instituições e essas instituições recebem as doações que nós recebemos na ordem. E a nossa advocacia é muito generosa. E ela é tão generosa, Flora e Francisco, que nós tivemos que reformar as nossas caixas de recebimento de doação. Nós tínhamos uma caixa de papelão e essas caixas não cabiam e não comportavam as doações. Nós fizemos caixas de MDF com rodinha para facilitar o transporte das doações, porque a nossa advocacia jabaquarense, ela é muito colaborativa. Então, eles doam semanalmente, nós recebemos diariamente as doações na subseção, doações de qualquer coisa que vocês queiram doar. A doutora Érica com a doutora Heloísa separa esses donativos e nós encaminhamos para as instituições. Então, nós temos as mães de coração, o Avante Avante, que são instituições que trabalham junto com a OAB. E aí, quando infelizmente, ocorrem os desastres naturais, nós também fazemos campanha, como fizemos para o litoral o ano passado, fizemos para a Bahia o ano passado, fizemos esse ano para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, né? Então, a advocacia ela se comove, ela doa. Esse ano para o Rio Grande do Sul, eu tive que autorizar a abertura de uma sala para a gente acomodar as doações, de tantas as doações que nós estávamos recebendo. Então, veja que a importância do braço social, do trabalho social da OAB. E agora eu gostaria de destacar a doação de sangue, né, que o Dr. Flora aqui comentou. Um abraço para o Dr. Marcelo Galego, que empenhou para esse projeto da doação de sangue. Foi um projeto com o Hemocentro na nossa subseção. Eu posso dizer, isso também é um trabalho pioneiro da subseção no estado, né? Não me lembro de ver outra subseção que tenha feito um trabalho também dessa forma. E foi o Marcelo Galego que empenhou com o meu apoio, e eu adoro essas ações, trouxe o Hemocentro para dentro da subseção. E foi um sucesso a campanha, e vamos fazer mais campanhas sociais, porque a nossa sociedade, a nossa comunidade, as pessoas merecem e precisam. Excelente. Flora e doutora Terezinha, eu achei muito interessante essa fala da Comissão da Ação Social. E também com a outra fala de como foi esse início na vida profissional. Por quê? É um desafio também para aquele jovem advogado ir para a graduação, especialmente, porque a regra é você não ter uma relação com outros advogados na família, né? Você sai da faculdade, muitas vezes, sem ter o estágio, sem ter o network. E por isso que entra aí a OAB e entra também o trabalho das comissões. Terezinha, na nossa subseção nós temos algumas comissões muito importantes, né? Conta um pouco qual que é o nosso número hoje, que, salvo engano, é uma das maiores aqui de São Paulo, né? Em quantidade de temáticas. E, claro, como os nossos acadêmicos, a jovem advocacia que está acompanhando, a gente pode fazer parte. Por quê, Flora? Esse papel, além do network, é uma questão muito prática profissionalmente.
seja para uma oficina, para grupos de estudos, para discussões, e a gente tem percebido cada vez mais os jovens advogados que entram agora na nossa subseção, nas entregas de carteira, com um trabalho muito bem feito de uma comissão nova também, que é a comissão de boas-vindas, né? Ah, sim. Presidida pela doutora Gisele, aqui Gisele. um abraço. Um grande beijo, abraço doutora Gisele. a ela, ao doutor Marcelo Galego, pelo Perfeito. brilhante trabalho que fazem. Que fazem um trabalho muito importante de acolhimento esse jovem advogado e direcionamento para as temáticas. Terezinha, fala um pouquinho mais também dessas comissões, como tem sido esse trabalho nesses últimos anos, né? Especialmente agora, com essas campanhas de doação, essa campanha da ação solidária e tantas outras oficinas que a gente tem visto lá Sim. no Beija-Baquara. Eu não canso de repetir que a subseção, sem as comissões, nós não somos nada. Eu até falo nas entregas de carteira que uma presidente com uma caneta, eu não faço nada. Assinar o ofício, eu não faço nada, né? Então, a subseção é um sucesso, a nossa gestão, né? Ela tem esse destaque porque nós temos mais de 60 comissões na subseção, mais de 60 comissões, eu repito, das temáticas mais variadas que vocês possam, né, imaginar. E importantes para a advocacia, todas as temáticas são importantes para a advocacia. E cada presidente desenvolve um trabalho maravilhoso. Me perdoe os demais, eu vou só citar alguns exemplos para que a jovem advocacia venha participar das comissões. Nós temos, por exemplo, a Comissão de Direito Tributário, presidida pelo Dr. Bruno, que no mês de abril, juntamente com a Comissão de Ação Social, realizou plantões na subseção para ajudar, auxiliar no imposto de renda das pessoas, né, mais necessitadas. É claro que tinha uma triagem e esse trabalho foi feito na subseção, num trabalho de plantão pelo Dr. Bruno, pela doutora Érica, e foi um trabalho maravilhoso, né? A ação social também, a Comissão de Direito Processual Civil, de Direito Civil, o Núcleo de Direito do Trabalho, que fez uma jornada de Direito do Trabalho no dia 29 de junho agora maravilhosa, né? A Comissão de Direito Penal, presidida pela Juliana, que desenvolve, né, palestras, oficinas, workshops, sempre ajudando. E aqui, me perdoe as demais comissões por não ter citado, mas nós temos as comissões que realizam os excelentes trabalhos na subseção. Palestras, workshops, eventos, oficinas, sempre recebendo, né, a nova advocacia, auxiliando a nova advocacia. Cada comissão tem um grupo, os participantes, os membros desse grupo, eles se ajudam em si. A Comissão de Direito de Família também, presidida pelo Dr. Bacim, que é uma comissão também que realiza as oficinas mensais. Eu sei que tem um trabalho maravilhoso. Todas as comissões, sem exceção, desenvolvem um trabalho maravilhoso. E esse trabalho é para a advocacia. A nossa única bandeira é a advocacia. Essa advocacia jovem que chega e a advocacia de qualquer idade que precise de qualquer coisa, né, qualquer necessidade na subseção, nós estamos lá aptos a acolhê-los. E a importância dessas comissões é essencial na subseção. Sem o trabalho das comissões, a gente não conseguiria o sucesso dessa gestão, né, do trabalho. A Comissão de Direito Previdenciário, que recentemente também realizou um evento com 11 palestrantes, veio palestrantes do Nordeste. Eu passei lá para dar um abraço no pessoal, aí tinha aquele monte de sotaque diferente. Eu falei, meu Deus, né? Uma do Maranhão, a outra do Piauí. Eu fiquei felicíssima, porque, veja, nós tivemos palestrante do Nordeste que veio a São Paulo especialmente para palestrar na nossa subseção. Bacana. Né? Foi um grande evento também de direito previdenciário e a gente tem agora também um grande evento, né, doutor Francisco, no dia 3. Mais detalhes, né? Tem mais detalhes, dia 3 de agosto, daqui a pouco a gente fala mais sobre Vamos isso. falar mais. E pegando esse gancho, Francisco, dessas comissões, e também nos perdoe, um abraço à doutora Juliana, parabéns pelo trabalho da Comissão de Direito Penal, brilhantemente presidida por ela. Mas assim, tem alguns destaques na OAB Jabaquara que a doutora Terezinha, ela dá uma ênfase a esse trabalho, mesmo quando ela não está citando aqui, porque são muitos, né? São Por exemplo, muitos, o projeto educacional do OAB Vai Escola. Sim, o OAB Vai Escola, a doutora Luzia. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma relação amorosa com o OAB Vai Escola, porque quando eu fui ser entrevistada há 14 anos atrás, a coordenadora da faculdade perguntou qual era a experiência que eu tinha acadêmica, né?
eu tinha feito palestra numa universidade fora do país, aliás, 2 universidades, palestra, e eu falando com maior glória sobre aquela experiência internacional, né? Aí, quando eu falei que eu era professora há 3 anos de Direito Civil no projeto da UAB Vai Escola, o olho da coordenadora brilhou. E eu acho que foi esse diferencial que fez ela me contratar. Foi um diferencial para mim também. Eu entrei no projeto UAB Vai Escola também em 99. Olha que legal. 99? Então, Você assim, é velho, hein? Eu já estou bem velho, assim, com toda essa experiência. Então, para mim, o projeto OAB Vai Escola, ele leva aquilo que a gente pleiteia como cidadão. É cidadania nas Sim, escolas. foi é um uma experiência aprendizado, fantástica. É uma experiência multidisciplinar dentro do direito em todas as áreas. Então, assim, é um projeto que, quando eu vejo sendo realizado na OAB Jabaquara, e eu agradeço até o convite para ser um dos palestrantes, quando eu vou a uma escola, a gente sai de alma lavada. Sim. Porque Verdade. a gente sente que a gente passou e aprendeu muito com Sim, aquelas pessoas que estão muito. ali. E É uma experiência fantástica. Participem do OAB Vai à Muito Escola. e tem uma outra comissão, dentre várias, né, que estão aqui, não cabe, né, Francisco, no nosso horário, mas uma comissão que sempre me chamou muita atenção pelo aspecto da liberdade, a liberdade religiosa, presidida legal. pela nossa querida Doutora Amanda Laranjeira, um abraço, doutora Um abraço, doutora Amanda. Amanda. Mostra a pluralidade de uma entidade da OAB em criar e difundir um respeito. Muito legal. É muito bacana. Ó, não esquecendo das outras comissões, Direito Imobiliário, presidida pelo Dr. Luiz Mandina. Mandina também. Mandina. Muito Também ativa, né? é muito representativo. O doutor Mandina está sempre nos eventos, sempre fazendo eventos, sempre apresentando a nossa subseção. Um abraço, doutor Luiz Mandina, Nosso. por trabalhar tão bem também a Comissão de Direito Imobiliário. O extrajudicial. eu O lembrei. extrajudicial, José doutor Zé né? Luiz Zé Luiz, Um também. grande abraço. São- Então, assim, Sim, São vamos tantos, parar né? de falar, que senão os outros vão ficar com Vou ciúmes. ficar com ciúme, aqui não dá Eu tempo. deveria ter trazido a lista, né? E mandar um abraço para todo não, mundo. mas nós podemos É. divulgar depois, Com porque certeza. são Sim. muitas, né? E No sempre site vou da falar UAB. da O site importância. da UAB tem, né? O site da UAB, www.oabjabaquara, né? Tem a lista das comissões, tem os contatos dos presidentes. Então, a jovem advocacia e qualquer advocacia, a nossa advocacia experiente também, porque nós fazemos tudo para todos, né? Entra no site da subseção, vai em comissões, escolhe a comissão ou comissões que você queira participar, manda o contato para o presidente da comissão e venha para a subseção participar dos nossos eventos, das nossas palestras, fazer o network, que é muito importante Muito na importante. profissão, o relacionamento que eu falei aqui, que eu faço isso desde os meus 18 anos de idade na OAB, né? E também o principal, que é obter o conhecimento dessas palestras, desses workshops, desses eventos, e esse conhecimento é o diferencial na vida de todos vocês. Perfeito. E aqui, Terezinha, agora me deu também um outro insight. Eu lembrei uma frase que a maioria, né, daqueles advogados que acabam saindo ali da faculdade, sem ter uma experiência, sem ter um contato com a OAB, bom, eu só pago a minha anuidade, a OAB não me dá nenhum retorno, né? Primeiro, esse advogado muitas vezes sequer frequenta a nossa casa ou qualquer outra subseção, ela só vai em dois momentos, né? Na entrega de carteira ou na votação, que aí é Sim. obrigatório. E um detalhe que a gente acaba passando despercebido. O que a própria subseção oferece para esse advogado? Porque hoje a gente vê aquela pergunta, como iniciar na advocacia? Eu preciso montar um escritório, eu preciso ter no meu escritório um computador, um webcam, hoje especialmente, né, com as audiências virtuais, e eu não tenho essa condição. Por quê? Eu nunca tive nenhum estágio, nunca tive nenhuma experiência, não tenho ninguém na família. E aqui um detalhe muito importante, doutora Terezinha, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, o que a nossa OAB e também a OAB de São Paulo, né, as subseções oferecem para esse jovem advogado, né? Ele está saindo da faculdade, está saindo ali, nosso famoso 6º ano, né? O famoso Sexto sexto ano. ano, Aquele ponto de apoio, né? Perfeito. Aquela estrutura É. que a pessoa precisa sentir. E a gente percebe isso, particularmente, nós estamos falando da OAB Jabaquara, existem outras subseções, mas é muito forte na OAB Jabaquara. Eu Perfeito. vejo que é um Sim. cuidado muito grande, não só, e um ponto interessante, doutora Terezinha, que você colocou aqui, que não é apenas para o jovem advogado, para o acadêmico. Aquele advogado que, por exemplo, está na terceira idade, aquele advogado que tem 30 anos de experiência, aquele advogado que está retornando para a advocacia. Perfeito. E muitas vezes ele procura, depois da pós-pandemia, do mundo digital, Sim. da coisa totalmente virtual, ele procura um ponto de apoio, até físico. Sim. E a gente percebe que esse trabalho é feito lá. Fala um pouquinho Sim. sobre ele. É um outro orgulho que nós temos na subseção.
Infelizmente, nós tivemos a pandemia. Infelizmente, na pandemia, muitos advogados fecharam seus escritórios de advocacia. Infelizmente, né, quem estava terminando o curso e passou na prova da ordem, estava ali num momento difícil para poder abrir o escritório. Então, em 2022, quando nós assumimos a gestão, a primeira reunião foi sobre a estrutura para a advocacia. Não só para jovem, mas para toda a advocacia. A gente sempre pensa no jovem porque, como o Dr. Flora disse, né, está ali no 6º ano, às vezes não tem condições de abrir o seu próprio escritório ainda, está sem trabalho. Então, a nossa gestão, ela preocupou muito com a estrutura para a advocacia. Diante dessa preocupação, imediatamente nós providenciamos a reforma da casa. A gente precisava adequar a casa para essa necessidade. Então, nós precisamos de mais salas de atendimento. A casa já tinha sala de atendimento. Nós precisamos de mais salas de atendimento. Nós precisávamos de modernizar o computador. A gente precisava de dar essa estrutura para a advocacia. Então, hoje, a nossa casa da UAB Jabaquara Saúde, ela tem essa preocupação com essa estrutura para a advocacia. E com isso, nós reformamos toda a casa, trocamos todo o mobiliário, trouxemos mesas novas para essas salas, cadeiras novas, acessibilidade. Nós temos uma sala de atendimento para a advocacia, uma sala que comporta até 8 pessoas para fazer reunião, fazer audiência, uma sala com banheiro privativo e uma sala com acessibilidade. Depois nós temos mais salas, sala com TV, em que o advogado ele pode fazer uma reunião presencial, uma reunião virtual. Ele pode, nesta sala que tem a TV, ele comporta confortavelmente até 8 pessoas. É uma sala que tem tratamento acústico para o advogado, então ele pode atender o seu cliente, fazer a audiência tranquilamente. A gente tem uma outra sala menor em que o advogado ele pode atender o seu cliente, cabe também até 4 pessoas nessa sala. E estamos preparando mais um espaço de uma sala para fazer mais uma sala para essa advocacia que necessita. E como que o advogado, qualquer advogado, como que ele faz o agendamento dessa sala? Ele entra no site da subseção, ele faz a reserva pelo CPF dele. É muito fácil essa reserva, muito fácil. Outro dia... E é gratuito, E é gratuito para advocacia. Claro, é o nosso orgulho. A gente quer a advocacia trabalhando na nossa casa. Legal. Fazer da nossa casa a casa deles, o escritório deles. E essa casa, ela é da advocacia, né? Essa casa, ela é de toda a advocacia. Então, hoje nós temos muito orgulho de ter uma casa absolutamente, totalmente reformada, com uma estrutura para advocacia. E aí o advogado não quer levar o notebook dele para trabalhar na casa, por N motivos, né? Às vezes andar com o notebook na rua, para não ser furtado, roubado. Então, a subseção adquiriu 2 notebooks. Então, o advogado, ele também retira o notebook na secretaria, pode levar para a sala para trabalhar. A gente tem um serviço de impressão, serviço de digitalização. Nós temos também, reformamos, trocamos todas as máquinas, modernizamos todas as máquinas. E aí nós temos os coworks, nós temos 4 coworks na casa e 8 coworks na sala do fórum, né? A sala do fórum está aí no nosso projeto também. Eu adoro quando a advocacia me pede, quando os advogados chegam para mim e falam, doutora, precisamos disso, presidente. Não, e é importante destacar que assim, a Casa da Cidadania, a Casa da OAB, a sede da OAB, ela não se limita a ter o espaço de uso só nela, tem dentro do fórum, né? Então, a sala do fórum, o que eles estão me pedindo agora? Eu adoro ir lá e conversar com os advogados. O que vocês estão precisando aqui? Ai, doutora, faz sala aqui pra gente atender o cliente, a gente já conversa, atende o cliente aqui e já sobe pra audiência. Já chamei uma arquiteta, a Andréia, um beijo, Andréia. André, eu preciso que aqui tenha 2 salas ali e que a gente tenha o atendimento. Então, já estamos fazendo o projeto para deixar a sala do fórum nas necessidades da advocacia jabaquarense, toda a advocacia paulista e toda a advocacia do Brasil. Eu adoro receber toda a advocacia brasileira
na nossa subseção, né? E aí, só para complementar a casa, nós temos lá também, para toda a advocacia, um consultório odontológico Que com bacana. 2 dentistas, com preço subsidiado. Eu desafio o preço, dentistas maravilhosos, profissionais maravilhosos. Nós temos aquela farmácia, que eu sou garota propaganda, né? Primeiro mundo, hein? De primeiro mundo, né? A nossa farmácia, com produtos nacionais e importados. O que a advocacia precisa, nós temos na farmácia. Chegou lá, não encontrou o produto? Procura o Wagner, que é o nosso farmacêutico. Wagner, eu preciso do produto tal. Bacana. O Wagner vai fazer o pedido desse produto, vai ficar lá para você retirar. Produto de alto custo, e esse alto custo, né? O nosso preço, ele é menor também. Então, nós temos hoje uma casa com uma estrutura para a advocacia, e é o que eu repito. A nossa bandeira, a bandeira da gestão, a bandeira da diretoria, a bandeira da subseção é a advocacia. Que bacana, bacana. E aí, Flora, a gente já viu aqui acadêmico, o advogado que está agora no 6º ano, ele já fez a visita monitorada, ele já participou da comissão, ele já está fazendo parte da casa, já fez a reserva da casa. E agora um ponto importante, né? E aqui acho que muitos ainda não sabem, em que pese muito divulgado, que ele pode utilizar a anuidade dele, lembra que ele reclamou lá atrás? Nos Tá cursos da anotado ESA. aqui, ó, anuidade de volta. Eu ia falar sobre isso, acabei esquecendo. Nos cursos E, da e ESA, eu, né, e eu Terezinha? tenho outro orgulho. A nossa subseção, um abraço para a doutora Ana Vastag, a nossa coordenadora da ESA, doutora Ana. A nossa diretoria, a nossa subseção, ela foi pioneira também no convênio da anuidade de volta. Olha que bacana. Então, a anuidade, os cursos da ESA, né? O projeto Anuidade de Volta, a doutora Ana cuidou disso e a nossa subseção foi pioneira. Então, o advogado, ele não só paga a anuidade. Essa anuidade, ela volta para o advogado em todos os benefícios: farmácia, dentista, estrutura da casa, uso da sala e cursos da ESA. E eu tenho um outro orgulho a dizer. Do ano de 2009 a 2018, eu rodei o estado de São Paulo inteirinho fazendo palestra para Cultura e Evento da Seccional. E o meu maior orgulho era chegar em qualquer município do estado de São Paulo, foram 9 anos fazendo isso, e saber da estrutura que a advocacia, que a UAB tem. Em cada subseção, uma casa acolhedora, uma casa estruturada, uma casa para a nossa advocacia paulista. Não estou desmerecendo nenhuma outra profissão, mas eu desafio qual é a outra profissão que o órgão institucional tem 250 casas espalhadas no estado de São Paulo. Então, eu faço esse desafio para o CREMESP, para o CREA, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Enfermagem. Os profissionais dessas áreas, o médico, o enfermeiro, ele gostaria de ter. Com certeza. Gostaria de ter. E seria Inclusive, útil, né? inclusive, muitos médicos, engenheiros, vêm conversar comigo. Poxa, a gente não tem essa E estrutura. eles podem usar até a Casa da Cidadania. para Pode, a frequentar casa as pessoas. é da cidadania, é nossa. Nós recebemos os médicos, engenheiros para as palestras. Então, é um orgulho participar da gestão de ordem, é um orgulho participar disso, né? Dessa estrutura para a advocacia, porque nós somos a única profissão que cuidamos de cada profissional nosso. E nós cuidamos disso no Brasil todo. Então, a OAB, a Casa da Advocacia, ela é no Brasil todo. Se vocês forem no estado de Minas Gerais, que eu também já andei muito, né? Belíssimo estado. Belíssimo Eu gosto estado, muito de Minas né? Gerais. Já estive também no Rio de Janeiro, em muitos municípios do Rio de Janeiro, né? E alguns outros. Nós temos no Brasil todo essa casa da advocacia. E infelizmente, os outros, né? As outras instituições, as outras profissões, como eu citei aqui, não tem. Né? Então, isso nos orgulha. Eu vou colocar uma pimenta. Ah, A gente tem que sempre colocar algo, né? Para deixar descontraído. lá veio o doutor Flora. Ela tem, a profissão da advocacia é a única que é citada na Constituição Isso é Federal. verdade. Isso é o Aí artigo você mata 133. os outros de ciúmes. Um abraço aos queridos amigos médicos, aos profissionais, aos dentistas, aos engenheiros, aos administradores, economistas. Mas nós temos a função e o dever de honrarmos a advocacia, porque ela, constitucionalmente, ela é citada. Sim. Então, sim. é muito importante. Eu coloquei essa pimenta para dar essa descontraída,
porque realmente é preocupação muito grande, né, da OAB lidar com o universo da justiça. Sim. E é muito importante. Dirigentes comprometidos, como no seu caso, doutora Terezinha, orgulham a OAB e orgulham os advogados e inspiram os acadêmicos e os jovens. Perfeito. Isso é que é muito importante, porque o jovem, seja o jovem de 50 anos que está entrando na advocacia, seja o jovem de 20 anos, ele precisa de inspiração e não Sim. de ilusão, Sim. mas de inspiração. Sim. Falando em inspiração, eu sempre gosto de citar, o Francisco já deve ter ouvido, né? Professora, mas eu não tenho ninguém na família do direito. Professora, eu não tenho ninguém na família. Jovem advocacia, às vezes vem conversar comigo. Presidente, como que a senhora começou a carreira, né? Então, até recentemente eu dei uma entrevista para uma revista e eu falei que eu sou a única advogada da família. Eu tenho irmã na área da saúde, sobrinha engenheira, né? Irmã contadora, mas na área do direito sou só eu. E assim, eu tive que buscar todas as oportunidades, né, sozinha. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Então, a única barreira sua é você mesmo. Perfeito. Né? Então, depende de você. Então, eu fui para a UAB sem conhecer ninguém. Né? Eu fui lá ajudar na ação social. Eu me doei todos esses anos e vou continuar me doando. Enquanto vida eu tiver, vou exercer a profissão da advocacia e vou sempre doar para a minha instituição profissional. Né? Então, eu tive a sorte de estagiar num excelente escritório, como eu já citei aqui, e depois, recém-formada, eu fui trabalhar num outro escritório muito bom também. Um abraço para o Dr. Paulo Akiyama, um pai jurídico, um pai de vida que eu tenho também, como foi o Dr. Renato Hatz para mim. E são essas oportunidades de trabalho foram muito importantes na minha vida. Só que chegou um dado momento, eu trabalhava com o Dr. Paulo Eduardo Akiyama, em que eu falei para ele que eu ia montar meu próprio escritório, né? Eu lembro que aí ele me pediu 4 meses para deixar o escritório. Falei, não, pode contratar alguém, né? E assim, é o que eu falei na primeira pergunta do Dr. Francisco. Nós temos que construir na nossa vida, os acadêmicos de direito, jovem advocacia, né? Os advogados experientes já sabem disso. Nós temos que construir relacionamentos. Perfeito. Então, esses 2 chefes que eu tive são meus amigos até hoje, parceiros de trabalho, que nós temos processos juntos, 30 anos aí de amizade e parceria. E aí eu me lembro muito bem que eu nunca fiz horário de almoço. Eu entrava 8, saía 10 horas do escritório. Eu nunca liguei para essa questão de horário. Eu sempre gostei de trabalhar muito. Isso é muito importante. Então, quando vocês começarem um trabalho, jovem advocacia, os acadêmicos, né? Quando vocês começarem um trabalho, comece com o coração, com vontade. Esqueçam horários, né? Procurem realizar as tarefas para que vocês possam aprender, porque esse aprendizado não tem dinheiro que paga. Então, às vezes, o nosso estágio, ele é uma remuneração baixa, mas o que você aprende não tem o dinheiro que paga. O que eu aprendi com o Dr. Renato Hatz, com o Dr. Paulo Eduardo, na época, né, estagiária, depois advogada recém-formada, hoje, o que eu sou, eu devo a eles pela experiência, pelo conhecimento que eu tive. E aí, depois, me lembro, já faz 15 anos que eu tenho meu próprio escritório, aí eu fui montar meu escritório. Então, como todo mundo, vamos lá, trabalhar muito, quem é visto é lembrado, né, participar. Então, aí eu já tinha um grande network na UAB, eu já estava muito engajada e já sabia, conhecia pessoas, e isso me ajudou muito como parceria de trabalho. Então, como o Francisco talvez possa relatar isso também, o Dr. Flora também pode relatar. Então, jovem advocacias acadêmicos, olha, entrem de cabeça no trabalho de vocês. Está bom? Continua. Não está bom? Tente melhorar onde vocês estão ou mude, né, de trabalho. Mas o aprendizado, a experiência, ela é fundamental. E construam relações, construam relacionamento por onde vocês passarem. Né? Nós temos que construir relacionamentos na nossa vida. E isso é um diferencial. Perfeito. E, Terezinha, acho que maior do que todas essas lições aqui, essa anuidade que nós pagamos, ela não tem preço comparado aos amigos que nós fazemos na vida. Não tem. Nossa, arrepiei agora. Eu digo isso porque, olha, gente, eu tenho muito orgulho que o meu círculo de amizade hoje é basicamente amigos da OAB.
E claro que nós temos, eventualmente, um ou outro de É uma infância, família, né? Mas é uma família. É uma família, E essa sim. relação que você tem, você cria onde? No congresso. No congresso. Nas atividades. Então, aproveitando o gancho, Terezinha, Sim. fala um pouco do nosso grande evento que vai ser agora, em Ah, agosto, né? sim. Que é uma ótima oportunidade de network, de conexões e, claro, né, de aprendizado. Relacionamentos, De relacionamento, né? Dia 3 de agosto, é um sábado, 3 de agosto, às 8 horas da manhã, nós estamos preparando com um buffet, um delicioso café da manhã para receber todos os convidados. Das 8 às 9, café da manhã, network, bate-papo, né? Tomar aquele café delicioso, comer aquele mini sanduíche delicioso que eu já exigi que seja muito gostoso. E aí, das 9 às 9h30, nós teremos a abertura institucional, nós teremos grandes nomes do direito. Ó, doutor Flávio Tartucci vai fazer a abertura para nós, falando da reforma do novo Código Civil. Né? Então, vai ser um evento fantástico. Aí, depois, nós temos a doutora Adriana Bodini, juíza da primeira vara da família do Fórum Jabaquara, vai falar sobre processo civil. Nós temos a doutora Priscila Grapito, tabelianda do 29º tabelionato de Moema, que vai falar sobre a advocacia extrajudicial, como é importante hoje a advocacia extrajudicial. E nós temos o doutor Leonardo Sica, vice-presidente hoje da seccional, vai falar sobre sustentação oral. Eu já assisti essa palestra do doutor Leonardo Sica e por isso ele foi convidado, porque é maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu achava que eu sabia fazer sustentação oral. Depois da palestra dele, eu falei, eu não sabia fazer sustentação oral. Aí depois nós temos também o doutor Darlan Barroso, do meu curso, vai falar sobre processo civil para nós. Nós temos o juiz, doutor Fabrício Reale, que vai falar sobre os crimes de stalking, sobre direito penal, maravilhoso. E nós temos depois um painel com a Jovem Advocacia, né? Dia 3 de agosto, das 8 às 15h30, na nossa subseção. Horário de almoço. Gente, a nossa subseção, eu vou te contar, vai servir o almoço. Olha que diferenciado, né? Nós estamos preparando com buffet um delicioso almoço para todos que vão participar desse congresso. Então, olha, fica o convite carinhosamente para cada advogado e advogada para o dia 3 de agosto, Rua Afonso Celso, 1200, subseção Jabaquara Saúde, metrô Santa Cruz. Perfeito. Então você não vai ter nem a dificuldade de procurar um lugar para comer. Não, lá nós vamos ter suco, água, refrigerante. Que bacana. Já pedi para deixar suco lá constantemente durante todo o evento para todos os participantes serem muito bem servidos, além de aprender, fazer relacionamentos, né? Ainda vai ter aí. Sem contar, doutor Francisco, doutor Flora, né? Dos patrocinadores que irão, a ASP, a Sicredi, terão brindes, presentes para todos os participantes, para todos. Vai ser muito bacana mesmo. Quando a presidente Terezinha falou de uma coisa aqui, de convidar autoridades, me passou pela cabeça uma coisa que eu acho muito nobre no exercício da advocacia, principalmente do dirigente. Muitas vezes um foro regional, e o Foro Regional de Jabaquara, ele tem as suas varas e muitas das vezes, a gente sabe disso, são os dirigentes da OAB que diligenciam junto aos juízes, aos magistrados, ao TJ, mostrando a demanda de uma necessidade para atender a população de alguns segmentos específicos. Aí quando eu ouvi falar do stalking, eu falei, nossa, que bacana. A OAB atua nisso também do Jabaquara, né? Faz assim, quando precisa, eu preciso que a nossa demanda dos nossos jurisdicionados sejam acolhidas aqui no Jabaquara, porque é uma grande demanda, não há razão para ir para outro foro regional. Sim. Então tem que ter. E eu sei que a OAB Jabaquara diligencia sobre isso. Teremos algumas novidades? Temos novidades sim em relação a essa questão da vara da violência doméstica. Que bacana. É um pedido que há tempo nós estamos buscando junto ao Tribunal de Justiça. Nós tivemos reunião este ano, o Colégio de Presidentes da Capital foi unânime em concordar com o pedido ao Tribunal de Justiça de uma vara da violência doméstica para o nosso Fórum Regional Jabaquara. Então, estamos aí prestes a encaminhar o ofício para o Tribunal de Justiça, com o apoio dos 13 presidentes da capital, apoiando nosso pedido pela necessidade, né, da advocacia do jurisdicionado do Fórum Regional Jabaquara. Nós temos sim, é uma demanda nossa, um desejo da gestão, da diretoria,
para essa necessidade da advocacia jabaquarense. Que bacana, bacana. Muito bacana mesmo. Bom, papo bom é aquele que passa rápido. Ah. Né? O nosso foi voando e já estamos indo aí para os minutos finais, fora suas E considerações. nós nem conseguimos ler o currículo. Nem deu tempo, Não, nem não deu precisa. tempo. Olha, Não e assim, Não foi precisa. passando. Além das funções que ela já exerce, Não né? precisa. Seja na advocacia, seja militando, porque assim, ela não é... Eu acho muito importante registrar, quando um dirigente da OAB, ele é advogado ativo. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas ele dirige a OAB, então ele se dedica muito à OAB, mas ele advoga. É. Sim. Então, no caso da nossa entrevistada de hoje, ela advoga, ela é militante. Sim. Ela continua... Eu vivo da advocacia orgulhosamente. Com aquela É. frase, né, que não é pejorativa, da barriga no balcão, Sim. seja no computador, seja no balcão do fórum, seja na audiência. É muito importante o dirigente da OAB ter a prática da advocacia, conhecer Sim. as dificuldades, conhecer as demandas, porque só assim ele consegue identificar Sim. e pleitear para a advocacia em prol daqueles que são atendidos pela advocacia, em busca da justiça, um caminho mais tranquilo Sim. e mais justo, né? Então, assim, é muito importante destacar isso, Francisco, que a doutora Terezinha Fernandes, que preside a OAB, ela também advoga. Sim, Ela é e muito, né? Ela dá aula, Sim. quer dizer, ela tem o conhecimento didático, técnico, e aí eu vou falar, parabenizo aqui pela brilhante aula que eu assisti de processo civil. Eu não sou civilista, me senti discriminado, porque as pessoas falam que não pode falar aquelas verdade. 5 letrinhas, é? P-E-N-A-L. Os meus alunos sabem que não pode pronunciar essa palavra na minha aula de processo civil. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito em observar, constatar, né, essa didática, essa forma de passar e interagir com os alunos. Isso é muito importante para a jovem advocacia, Perfeito. para os acadêmicos e para aqueles que, por exemplo, de uma área que não é a área civil, mas precisa se atualizar e ter o conhecimento básico. Que é a base, Sim, né? que é a muito base. importante isso. É. Então, nesse aspecto, Francisco, eu fico muito feliz. Nós temos aqui uma pauta extensa ainda para Muito, tratar, que não muito. trataremos nesse programa, que já foi assumido, né, o compromisso Acho que aqui. vamos precisar de mais de um Já até o vai final do precisar. ano, Já hein? foi assumido esse É. compromisso aqui. Deixamos aqui o nosso agradecimento, eu deixo o agradecimento em nome da nossa equipe, né, de apresentadores, de comentaristas, que estão aqui sempre conosco e que hoje, eventualmente, não estão, que é a professora Maria Clara, o professor Tiago, o professor Willy, o professor Lucas. Uma satisfação em estar ao lado desse querido amigo, brilhante advogado, que preside uma das mais importantes comissões, Sim. que é a da Jovem Da Advocacia. jovem. E preside muito bem, né? É um dos responsáveis por este evento da Sim. Jovem Advocacia. A inspiração. A mola Exato. principal desse evento e que faz um trabalho de inspiração junto ao jovem advogado, ao acadêmico. Ele é uma inspiração. E ele é uma Ele inspiração. é uma inspiração. E a inspiração, ela vem porque tem dirigentes que abrem portas. Perfeito. E aí eu quero parabenizá-la, doutora Terezinha, por abrir portas para o profissional, mostrar o mundo para o acadêmico e incentivar o jovem a entrar nisso. Perfeito. As portas da subseção Jabaquara Saúde elas estão abertas para todos, para toda a advocacia. E é muito bom receber toda a advocacia na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Perfeito. E aqui, Flora, só aproveitando a sua fala anterior sobre a atividade desenvolvida muito bem pela nossa doutora, que é advogada e professora E Terezinha. escritora, E escritora. Tem um detalhe importante, né? Que alguns amigos e mãe, que- e esposa. e tantos outros, né? Alguns amigos que não são da área sempre me perguntam: poxa, Francisco, acho que você tá recebendo muito bem da OAB, né? Que você tá sempre lá. Não, a gente não recebe nada, tá? É um trabalho voluntário e esse trabalho Sim. que a doutora Terezinha, presidente da nossa comissão, ou melhor, da nossa subseção, tem desenvolvido há tanto tempo, né? Sim. Um trabalho que demanda tempo, que demanda esforço, demanda energia, mas é feito com muita espontaneidade e que tenho certeza, né, com muita honra. Sim. E aqui, sim, agradeço mais uma vez por dentro dessa agenda tão concorrida, né, Flora? Sim. Nós conseguimos encaixar um horário hoje e trazer ela aqui no É nosso verdade. podcast para bater um papo. É, Terezinha, faz tempo. muito obrigado, viu? Mais uma Obrigada. vez, nosso tempo tá acabando aí. As redes sociais, vamos pedir pela Vamos deixar também. Ah, Dá um sim, OAB. redes Isso. sociais, ó, OAB, tá? Instagram, né? OAB Jabaquara, Instagram, Facebook, OAB Jabaquara Saúde, o site www.OAB Jabaquara Saúde. As minhas redes sociais, o Instagram, doutora Terezinha Fernandes.
Mande lá a sua mensagem, adicione, acompanhe. Todos os eventos também eu compartilho nas minhas redes sociais e vou receber vocês nas redes sociais com muito carinho. Instagram, @doutora Terezinha Fernandes. Perfeito. Flora, então acho que podemos encerrar agora, deixando um recado também para nossa querida, nosso querido Instagram do podcast, tá? Então acompanhem lá, curtam, aproveitem para compartilhar lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, aqui ó, você que está seguindo, não deixem de acompanhar, compartilha com amigo esse bate-papo muito importante, esses insights, e aqui desejo mais uma vez a todos um excelente dia e fica a reflexão, pessoal. Dedicação, como a professora Terezinha sempre fala, né? Criação de relacionamentos. Network e aproveitem esse episódio muito bacana do nosso podcast. Até mais, gente. Um abraço. Um abraço a todos, parabéns à entrevistada, um abração e agradecimento à técnica aqui e até o nosso próximo episódio do podcast. É isso aí, pessoal. Até mais.